Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gerson do Nascimento Costa Ferreira. Eu sou mestre, doutor e tenho pós-doutorado em genética e melhoramento de plantas. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre conservação e uso de recursos genéticos, né? Dúvidas, vocês vão poder estar entrando em contato comigo pelo e-mail, né? Conservação dos recursos genéticos. Então, recursos genéticos, eles podem ser definidos como a fração da biodiversidade, né, biodiversidade agrícola, por exemplo, que tem previsão de uso atual ou potencial. Então, quer dizer que o germoplasma, né, seja de micro-organismos, de plantas, de animais, tem potencial de uso no presente, né, potencial de uso atual ou no futuro, um futuro que pode ser próximo ou um futuro que pode ser mais distante. Então pense na seguinte situação em que você coleta plantas, né, da agricultura familiar, por exemplo, e no momento essa planta ela não tem uma função assim de importância na produtividade, porém ela tem importância para conservação dessa espécie agrícola e também como um potencial de uso mais na frente, como fonte de resistência a doenças, fonte de resistência a pragas. Então, esse uso ele pode ser no momento, né, de que você está trabalhando ali com germoplasma animal, vegetal ou de microorganismo, ou ser resguardado, né, aquele material, aquele germoplasma, material genético, seja conservado para um futuro, né, para um uso no futuro. Esse é o mesmo que a gente vê na situação de que tem aquelas casas de semente, sementes da paixão, sementes do amor, em que as pessoas conservam a semente para um futuro, né, que eles venham precisar desse germoplasma. A importância dos recursos genéticos. Esses recursos eles são as bases da subsistência humanitária. Então, permite que a gente tenha segurança alimentar. Então, quando se conserva, né, principalmente plantas, vegetais, que são animais também, que são utilizados na, na alimentação humana, você está garantindo, né, que essa fonte de variabilidade seja conservada para que em um futuro exista, né, a possibilidade de continuar usando, né, e mantendo esse germoplasma como fonte de alimento. Esses recursos eles suprem as necessidades básicas e ajudam a resolver problemas como a fome e a pobreza. Então você pensa na situação em que na África, em outros continentes, você vai ter determinados tipos de animais e plantas que podem ser utilizados na alimentação humana. Né? Então vai ter uma diversidade grande, por exemplo, de uma determinada planta, uma mandioca, por exemplo, uma batata, e que o uso desse recurso vai garantir com que as pessoas tenham acesso à comida, né, com o mínimo de proteínas e vitaminas necessário para uma condição de não pobreza. Então, eles são altamente importantes, né, no combate à fome e à pobreza por todo o mundo. Então, aqui a pirâmide alimentar, se a gente reparar bem, né, estão os recursos genéticos, animais e vegetais, até os micro-organismos nos processos de fermentação para a deriva de alimentos como leite ou de frutas, né, como a uva. Então você tem aí os derivados, né, que são feitos a partir do uso de micro-organismos, né? Então temos os alimentos vegetais, animais e aqueles que têm origem, né, da biotecnologia por meio de micro-organismos. Então, aí a importância, né, como mencionei, da conservação dos recursos genéticos vegetais, animais e dos recursos genéticos dos micro-organismos. Né? Então, aí um milho, uma galinha, né, e
leveduras, né, que são utilizadas no processo de fermentação de diversos alimentos. Tipos de conservação, né? Como é feita essa conservação pelos agricultores, pelos pesquisadores, né? Então são três tipos, né? De maneira geral, a in situ, que é aquela que a conservação é feita no ambiente da espécie, onde a espécie vai passar por processos de seleção natural, né, com competição com outras espécies, com ataque de herbívoros, se for um animal de carnívoros, né, então vai ter aqueles predadores. Então a espécie vai evoluir no seu ambiente natural. O ex situ é quando você coleta o germoplasma na forma de semente, grão de pólen ou de outro material genético, né? Se for um animal na forma de gametas, e conserva em um banco de germoplasma. Também tem uma conservação ex situ, que é a on-farm, em que os agricultores familiares acabam conservando, né, e plantando esse germoplasma, né, de um ano para o outro. Então planta no inverno, guarda no verão e no próximo inverno planta novamente, né, que a gente chama conservação on farm, né, ou conservação na fazenda, né, lá na lavoura do agricultor. Um tipo, né, de conservação também ex situ, fora a on farm, é a em vivo, né? Você conserva uma planta ali em um espaço, por exemplo, um cajá, uma mangueira, um abacateiro, se conserva ali numa coleção, mas a planta viva, né? E ela está fora do ambiente natural dela, mas ela está no espaço plantada ou animais, por exemplo, conservados em fazendas, né? Para reprodução, para o melhoramento genético, para a conservação deles. Também a conservação desses animais em zoológicos, né? Então são alguns dos tipos de conservação da biodiversidade. O passo a passo, né, para a conservação ex situ, né? Aqui eu escolhi uma uva, né, um vegetal, para explicar para vocês o passo a passo da conservação ex situ. Então, no primeiro passo tem-se a prospecção, né? Você tem que investigar se aquele germoplasma ele vai existir na região que você vai realizar a coleta, porque envolve recursos humanos e financeiros que não podem ser desperdiçados. Então você verifica, naquela montanha, naquela serra, tem a uva que eu estou precisando coletar para fazer a conservação? Se tem, posso fazer uma viagem, né, para verificar a presença, com uma pequena equipe, e depois com a equipe maior para fazer toda a coleta de germoplasma. Então, o segundo passo realmente é a coleta. Você vai lá, coleta o genótipo de uva, o germoplasma de uva, de outra planta, de um animal, e leva para o instituto, universidade, empresa que você trabalha com recursos genéticos. Depois tem o terceiro passo, que é a introdução no banco de germoplasma, com os dados de passaporte, seja ele, veio de outro local, você diz, veio do sul do Brasil. E registra em um banco, né, perdão, em um livro, e com todas as informações desse germoplasma, e a introduz na sua coleção. Se esse material vem de fora, é preciso passar por uma quarentena que é realizado pela Embrapa Biotecnologia, né? Embrapa Senagem lá em Brasília, que vai fazer o período de quarentena para evitar qualquer tipo de fungo, bactéria, vírus entre no país por meio desse germoplasma que foi enviado. Se é na sua coleção, você também tem que tratar, né, um período quarentenário em que você trata as sementes, né, o germoplasma, de maneira para não contaminar o que você conserva no seu banco. Tem o processo de caracterização, você não conhece o material, você tem uma caracterização inicial, se possível, nem sempre é possível, porque exige aí recursos financeiros e humanos, nem sempre é possível fazer essa caracterização inicial. E depois a conservação, por exemplo, no ex situ, em câmaras frias, né, dessas sementes, que é o sexto passo. Então, de maneira geral, você tem a coleta de germoplasma, a conservação desse germoplasma em um banco, e depois você tem caracterizações, seja iniciais para conhecer esse germoplasma, para conhecer esse animal, essa planta, e depois avaliações, né? Essas avaliações vão gerar publicações, artigos científicos, dissertações, teses, né? Avaliando a diversidade existente ali nas plantas, nos animais ou micro-organismos que você coletou. Então, esse resumindo mais ou menos como é
a caracterização, né, dos recursos genéticos. As fontes de germoplasma. Toda vez que eu me refiro a germoplasma, eu estou falando, né, do material genético, seja na forma de semente, grão de pólen, estacas de uma planta, gametas de animais, culturas de tecido, né, de micropropagação, culturas de micro-organismos, né, que são, ou o próprio DNA desses micro-organismos conservados em uma coleção. Todos eles, né, se referem ao germoplasma. Existe uma ampla variabilidade de germoplasma que ela pode ser encontrada em centros de diversidade, né? Centros de domesticação de espécies, onde as espécies foram selecionadas do ambiente natural e foram domesticadas pelos seres humanos, e também nos programas de melhoramento. Então, lá nos programas de melhoramento também vai ter germoplasma que vai ser utilizado pelo melhorista para realizar o processo de seleção artificial, né, que seria os cruzamentos, planejados ou a seleção de material assim de maneira do que for superior selecionado para a próxima geração. Em relação ao centro de origem e diversidade, antigamente a gente tinha uma divisão, né, mais complexa desses centros de diversidade. A gente chamava de centro de origem o local da provável origem e da evolução da espécie. Então, a espécie surgiu no Brasil, né, por exemplo, a pitanga. Aí, o Brasil seria centro de origem da pitanga. E o centro de diversidades, né, seria um local com maior variabilidade da espécie. O centro de origem poderia ter desaparecido, né, devido à migração ou de outros fatores, né, dos processos evolutivos, mas é um local que você não tem certeza em que se a espécie surgiu ali ou não. Hoje, né, a gente está chamando mais de centro de diversidade primário, onde a gente tem certeza que existe ali a origem daquela espécie, e o centro de diversidade secundário, onde você verifica a presença de espécies semi-domesticadas, domesticadas, e até algumas espécies introduzidas que têm origem nativa. A importância disso é ecológica, né, para a área de proteção e conservação, para o melhoramento, para o aproveitamento da variabilidade genética, e no futuro, né, para preservar esses genes, seja para o uso ou para a preservação em si, né, para conservar pela importância de existir aquele ser vivo. Em relação ao centro de origem de diversidade, tivemos Nikolai Ivanovich Vavilov, né, em 1926, que ele fez a quantificação e distribuição da diversidade de espécies no mundo. A diversidade genética vegetal foi distribuída de forma desigual ao redor do mundo e o Vavilov observou isso e separou, né, em centros de origem, que hoje a gente conhece como centro de origem de Vavilov, né, que mostra um centro chinês, indiano, indo-malaio, asiático central, do Oriente Próximo, do Mediterrâneo, da África Oriental, da Mesoamérica, da América do Sul, sendo esse da América do Sul dividido no centro do Chile e do centro brasileiro, o paraguaio. Né? Então, essa é uma forma mais antiga de dividir os centros de origem. Hoje a gente tem diversos centros de diversidade, mas tudo começou com o Vavilov. Né? E aqui um pouco mostrando, né, de algumas plantas, né, e seus centros de diversidade. No Brasil a gente tem centro de diversidade de maracujá, de mandioca, de pimenta, de mamão, de abacaxi, goiaba, açaí, caju, cacau, pitanga, jaboticaba, dentre outras. Né? Então são diversas plantas que surgiram aqui no nosso país. Né? E continuam evoluindo, então você vai ter aí as espécies silvestres, semi-domesticadas e domesticadas, né, pela agricultura, né, pela agropecuária, pelo agronegócio. Quando a gente fala de conservação, a gente menciona a vulnerabilidade genética, né? Então, na Europa, né, teve um problema muito sério em relação à batata, né, que passou por uma infecção com a Phytophthora infestans, né, que dizimou os campos de batata europeu, né? Aí mostra uma escultura em Dublin em homenagem às vítimas da grande fome da Irlanda entre 1845 e 1849, a perda total do germoplasma de batata, né, por ser apenas um tipo de batata plantada, né, de origem de clones, perdeu-se tudo de batata e as pessoas morreram de fome por conta da vulnerabilidade genética de se utilizar apenas um clone de batata na região. Então a importância de se conservar, porque se tivesse outras batatas, né,
de outros genótipos, né, outro material genético poderia ter sido utilizado nas lavouras, né, batatas resistentes à fitoftora. Então, isso não acontece só na Europa, acontece no país. No nosso país, por exemplo, a gente tem perda da diversidade genética de melancias no Maranhão, daquelas melancias da agricultura tradicional, devido à inserção de variedades comerciais e de outras plantas, né, de importância, né, como o próprio milho, apesar de não ser nativo do Brasil, mas você está perdendo as variedades tradicionais. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o uso dos recursos genéticos, né? Então eles são usados, como eu disse, na alimentação, mas também são usados de outras maneiras. Primeiro, no alimento, né? Se você comeu hoje um bolinho de mandioca, um pão, um biscoito, tudo foi de origem, né? Aí vegetal, de um germoplasma vegetal. Na construção, a sua casa é construída com madeira que veio de árvores, né? Que são recursos genéticos. Forragem para os animais, né? Alimentação para os animais. Para a sombra, né? Quem aí não tem um cajueiro, uma mangueira, um abacateiro preservado na sua casa para fazer sombra? Para higiene, por exemplo, eu vou fazer sabonete de aroeira, né? Vou fazer um sabonete de arruda com camomila, né? Que são plantas que utilizam-se como fitoterápicos. Também é utilizado como mágico religioso, né? Principalmente nas comunidades quilombolas, indígenas, né? Usando as plantas e os animais como algo mágico ou algo religioso. Importância medicinal, né? Então, como eu mencionei, né? Até no higiene você tem a parte medicinal em relação ao uso da planta ou do animal. A banha de cascavel para torção do pé, banha de cascavel para combate de infecção, uso da toxina de serpentes, né, sendo utilizadas, né, na preparação de remédios contra a hipertensão. Plantas, uso de maracujá como calmante, e por aí vai. Uso desse material, né, genético, vegetal, animal na tecnologia, né, então você tem ali o uso para a produção de fibras, né, fibra ótica, o uso de do próprio, por exemplo, algodão para confeccionar fibras para a indústria. Uso, né, veterinário, né, no tratamento de animais e no combustível, né, a cana de açúcar aí servindo como base, né, da, do combustível no Brasil, né, com etanol. A agricultura, né, foi o uso principal. Entre 7 a 10 mil anos atrás, o homem que coletava plantas parou de coletar e começou a cultivar essas plantas silvestres, né, para produção de alimento, como cevada e trigo na Ásia, milho e feijão no México e batata no Peru. Então para de coletar e passa a plantar nos leitos dos rios, né, próximo à água, né? Aí ele deixa de ser nômade para formar o início da agricultura. Também temos o melhoramento genético, né? E o que viria a ser esse melhoramento genético? É um conjunto de procedimentos com fundamentação científica visando a alteração de caracteres de modo que os novos genótipos obtidos possibilitem o aumento na produtividade, na qualidade do produto final. Então, aí é você proporcionar que aumente os alelos favoráveis em benefício da atividade humana, né, da subsistência em relação à alimentação, por exemplo. Com os avanços do conhecimento em genética, botânica, estatística, bioquímica, fitopatologia, fisiologia e ciências do solo, entre outras, o melhoramento ele se tornou-se mais ciência e menos arte, né? Então, parou-se de fazer só seleção visual ou de uma maneira mais artística e começou a ter método genético, estatístico e de outras ciências para avançar no melhoramento das espécies. No entanto, a habilidade assim, de quem trabalha com melhoramento genético, né, o melhorista, não deve ser negligenciada, né? Principalmente no que se refere a uma rápida identificação da diversidade, né, e das escolhas de genótipos promissores para realizar o melhoramento. Então, o papel do profissional que faz melhoramento
é muito importante ele ter essa criatividade, essa boa visão para ver o que é que deve ser cruzado com quem para resultar em materiais mais promissores, principalmente em relação à alimentação humana, né? Que é um dos grandes impactos do melhoramento e do uso dos recursos genéticos, seria a importância para a alimentação da humanidade. Então, eu falei de seleção artificial, né, que é um dos métodos, né, é um método, né, em que o melhoramento se propaga, né, selecionando, né, indivíduos superiores para o benefício do ser humano. Né, um processo conduzido por nós, seres humanos, de cruzamentos seletivos, com o objetivo de selecionar características desejáveis, principalmente em animais e plantas. Né, e isso rende hoje leite de melhor qualidade, carne de melhor qualidade, lãs, algodão, ovos, milho, soja, tomates e outras hortaliças e fruteiras, que são a base, né, da agropecuária mundial. Alguma dúvida que vocês tiverem em relação a essa palestra, essa conversa que a gente teve hoje, vocês podem estar enviando, né, para o meu e-mail. Né? E finalizando, né, a conservação e o uso da biodiversidade, ela é importante para nós, seres humanos, para a nossa preservação, né, onde a gente vai tirar o nosso alimento, e também para preservar esses animais, essas plantas, esses micro-organismos, não necessariamente para que a gente use no final, mas mais lá na frente, mas como um uso, né, como uma conservação da importância da existência daquele ser vivo e que todo mundo tem direito de conhecer aquela espécie, né, que está ali no nosso meio ambiente. Então, muito obrigado e até a próxima.